Olá, tudo bem? Eu sou Socialmente Invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já percebeu que as possibilidades de um colapso total no mundo dos jogos parece cada vez mais possível? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Esse colapso dos jogos. Eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso, alguns vídeos, só que meio espaçado, entre anos e tal. Mas aqui quero comentar um pouquinho também. O que seria esse colapso? É que assim, vamos lá. Os jogos, eles estão seguindo uma linha evolutiva, por assim dizer. Só que essa linha evolutiva tá levando para um caminho complicado. Hoje em dia, se você perceber, hoje, quando você pensa em jogos, pelo ano, jogos que são lançados durante o período de um ano, você tem jogos pequenos, jogos grandes e jogos médios. No que eu digo pequeno, grande, médio, eu digo pequeno é coisa mais puxada pro indie, jogo indie. Médio, acho que é o que colocam como Double A, né? Coisa como Atlas Fallen e jogos desse tipo, jogos Double A. E tem os jogos Triple A, que são os maiores, os grandes jogos do ano, por assim dizer. Se você perceber, jogos Double A e Triple A, eles em um ano, cara, eu acho que não é lançado os 50 jogos desse tipo. Os pequenos, os indies, são lançados em grande quantidade, em quantidade massiva, porque tem muita gente que está fazendo. Só que Double A, Triple A, que teoricamente naquele, entre aspas, gigantesco, são o carro-chefe dos consoles, dos jogos no geral. Eles são os grandes títulos, aqueles que vão carregar as pessoas para jogar, seja no PC, seja em algum console. E é perceptível que eles não estão sendo lançados com tanta frequência. E assim, você pega esses jogos que estão sendo lançados, você percebe, jogos Double A e Triple A, eles não são todos jogos bons. Existem jogos que estão na média do aceitável às vezes. E eles já não estão em grande quantidade. E é nisso que existe um problema. Por que os jogos não saem tanto? Essa é uma pergunta até fácil de responder. Conforme os videogames estão evoluindo, eles também estão ficando mais caros. Para você produzir um jogo hoje em dia, é muito mais caro do que você produzir um jogo 10 anos atrás. E além de ser mais caro, também a demora para um jogo ser feito de maneira decente, pelo menos, tá cada vez mais espaçada. Então, para conseguir fazer isso, ou é um planejamento muito bom, ou é ter um tempo grande para você planejar e lançar os jogos. E aí que fica o problema. Com a evolução que a gente está tendo, os jogos são cada vez mais caros e demorados para serem feitos. E jogos mais caros e mais demorados significa menos jogos por geração de videogame. E lembrando, menos jogos por geração de videogame não vai significar que os jogos que vão ser lançados para essas gerações vão ser ótimos, maravilhosos. Não. Existe a grande possibilidade de entre esses jogos, dentro da geração, tenha muito jogo ruim, tenha muito jogo fraco. E isso é problemático, isso vai afetando as pessoas que vão jogando. Porque você pensa assim, se você tem 20 jogos, mas 5 são ruins, pô, tudo bem, você ainda tem a grande quantidade. Só que se você diminui, para tipo, você tem 5 jogos, e desses 5, seja um é ruim, fica muito mais marcado. Fica muito mais rente, tipo, pô, um quinto de todos os jogos vai ser ruim, você não vai poder acreditar. Isso é problemático para na hora de você comprar e tudo. Além de que, conforme os jogos forem lançando, vai ter menos jogos por geração, os consoles vão evoluindo, vai chegando novos consoles. Aí, pô, pensa você compra um console, aí você recebe, tipo, em uma geração de consoles são lançados 50 jogos do início ao fim. E aí já tem outro console que você vai gastar um dinheiro grande para você ter, para você. E aí quando você comprar, ao invés de 50 jogos, agora são 40. E assim sucessivamente diminuindo. É a possibilidade. Se você analisar a demora de produzir um jogo, o custo de produzir um jogo. Tanto que muita gente que vai lançar hoje em dia um AAA tá lançando jogos que é mais certeiro que vai dar certo. É uma coisa mais certa. Seja porque é continuação, seja porque se construiu um hype em cima do jogo. É
complicado isso. E o que eu penso que pode acontecer? Cara, pode acontecer que vai chegar uma hora que vai colapsar. Se em uma dessas temporadas de jogos lançados, todos os jogos forem horríveis, ou tipo, a grande maioria dos jogos forem horríveis e venderem pouco, a possibilidade de futuramente virem jogos melhores, mais bem feitos, pode ser menor. Porque pensa comigo, cada vez que vai ficando mais caro de lançar jogo, cada vez mais um jogo que essa empresa está fazendo vai ser mais importante que faça sucesso. Então talvez chegue um ponto onde se uma empresa lança um jogo e esse jogo não faz sucesso, isso já vai ser uma perda enorme em cima das coisas. Além de que cada vez vai ficar mais revoltante, porque conforme os jogos vão ficando mais caros, vai tendo esse problema, os jogos em si vão ficar mais caros para comprar. Isso é problemático. Hoje em dia já não é barato você pegar um jogo que tá lançando, cara, é ridículo o preço. Então pensa, tipo, o jogo pegar, cara, você pagar um jogo que vai lançar, o jogo base, você ter que pagar 300, 400 reais, se chegar a esse ponto vai ser ridículo, vai ser absurdo. Então é complicado. E eu temo que essa situação dos jogos possa chegar. É, na minha cabeça, uma possibilidade. Os jogos em si não vão morrer, eu acho que muito por conta do que se construiu com o indie e tudo mais, jogos vão continuar a existir assim ao infinito, mas esses jogos grandes, já mais conhecidos e consolidados, é nesse mundo de jogo do Double A, Triple A que vai existir o problema. Porque, mano, é impossível, vai sempre ficar mais caro, vai sempre ficar mais complicado, vai sempre ser uma coisa que vai gradativamente ficando mais difícil de conseguir fazer. Mesmo com as facilidades da tecnologia, o preço, o custo de fazer isso vai sempre ficar maior. E isso pode gerar um colapso. Mas é isso que eu queria trazer, essa ideia, essa conversa, essa discussão sobre o mundo dos jogos no geral. Eu espero que tenha feito sentido, que eu não tenha me perdido tanto. Mas é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Se você gostou muito, deixa aqui um comentário. O que você acha sobre esse tal colapso que pode acontecer? Se você acha que pode acontecer, se você acha que não vai acontecer, como você acha que vai acontecer ou não acontecer, que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. E se eu tiver algo a acrescentar, responder também. Se você puder também recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Mas bom, é isso. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.